Ебать, опять сейчас! A força do poder militar da Rússia é inquestionável. Centenas de milhares de soldados, milhões de reservistas, mais de 1.300 caças, quase 20 mil blindados, 13 mil tanques e uma artilharia pesadíssima, capaz de devastar cidades inteiras. Só que todo esse poderio bélico tem se mostrado insuficiente para que as tropas russas ganhem terreno na Ucrânia na velocidade que Putin supostamente imaginava. Uma reportagem do André Duquiad, do Globo, mostrou que a inteligência americana detectou uma dispersão de tropas em diferentes frontes de batalha, o que dificulta ao invasor a manutenção das áreas já controladas. As forças russas tomaram o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, e se aproximam cada vez mais de outras cidades importantes do país, como Kharkiv e a capital Kiev. O mesmo relatório da inteligência americana aponta que a maior parte dos 190 mil soldados russos que se concentraram na fronteira antes do início da guerra já invadiram o solo ucraniano. Isso significa que a reposição de tropas, equipamentos e o apoio logístico aos russos também se tornam mais complicados. Nesse cenário, os russos pressionam cada vez mais a população civil da Ucrânia. Uma das situações mais dramáticas da guerra está acontecendo em Mariupol, no sul do país, cidade que está cercada pelos russos desde sexta-feira. Lá, a crise humanitária se agrava a cada dia. Metade da população quer fugir, mas tropas russas bombardearam ontem o corredor humanitário. Nem os civis conseguiram sair e nem os caminhões com suprimentos tão esperados puderam entrar. Quais são as principais dificuldades encontradas pelo exército russo após a invasão da Ucrânia? De que forma essa situação pode levar Putin a ampliar a agressividade dos ataques? E como os ucranianos estão conseguindo até agora surpreender Moscou? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com um especialista em segurança internacional e professor da ESPM, Günter Hudzich. Fique com a gente. Professor Günter Hudzich, muita gente fala e o número mágico é de 150 mil homens da Rússia na Ucrânia, ou participando dessa operação na Ucrânia, um pouco mais. Mas qual é a dimensão real do exército russo nesse momento? As incertezas em relação aos números, né? Porque nem tudo aquilo que o governo russo diz efetivamente tem, né, sai do papel e está na realidade. O que se estima é que existiriam em torno de 900 mil soldados servindo o exército russo hoje. Desses 900 mil, há de novo, né, divergências em relação aos números, que entre 450 e 550 mil seriam profissionais e o restante seriam conscritos. Tá? Então, é uma força grande, razoavelmente, né, grande e, como alguns colocam, praticamente 8 vezes maior do que o exército ucraniano. Agora, o mais importante é a gente olhar as unidades, né, de batalha, os grupos de batalhões que estão prontos para uso. Então, há alguns números que falam em torno de 180, 190 desses batalhões para pronto emprego. E em torno de 100 desses teriam sido colocados ao redor da Ucrânia e a invasão da Ucrânia. Ou seja, é uma força muito grande para qualquer outro país do mundo. Agora, professor, havia uma expectativa de que a Rússia conseguiria subjugar a Ucrânia de maneira muito rápida, né? Até por causa dessa disparidade entre o poderio militar dos dois países. Mas fato é que a ofensiva já dura aí 2 semanas e os russos têm enfrentado dificuldades. Dá para a gente dizer que a Rússia entrou com força total nessa ocupação da Ucrânia ou ainda não, e por quê?
Olha, há dois aspectos. O primeiro que foi eles subestimaram os ucranianos. Os ucranianos se sentem tão donos do país quanto seus presidentes e tão responsáveis pela defesa da Ucrânia quanto o seu exército. Já está claro por diversos analistas que eles esperavam que não só a estrutura política, mas a estrutura de comando das Forças Armadas ucranianas se dissolvessem em 24, 48 horas devido a essa disparidade, que realmente deixariam de funcionar como Forças Armadas, e isso não ocorreu. Então, essa subestimação dos ucranianos foi um fator muito importante. O segundo, que alguns relatórios estão indicando, de analistas militares, principalmente americanos que eu já tive acesso, estão indicando que houve uma série de erros, de problemas, não só no planejamento, mas principalmente na coordenação das forças. Ou seja, a capacidade de comandar tropas em diversos cenários, em diversas atuações, como, por exemplo, você ter um desembarque naval, você ter uma batalha aérea, você ter um avanço de tropas aerotransportadas em helicópteros, você ter tropas avançando por terra. Você ter a capacidade, primeiro, humana, de entender tudo isso que está acontecendo e coordenar, é uma necessidade gigantesca. Segundo, a necessidade computacional para isso. Ou seja, estar tudo realmente conectado online para os tomadores de decisão, né, a hierarquia mais alta das Forças Armadas, terem uma capacidade de entender a realidade do campo de batalha como um todo. Então, se foi uma falha na incapacidade pessoal, uma falha na capacidade computacional, ou os dois, a gente ainda não sabe, talvez não vamos saber tão cedo, mas que mostra que teve falhas, sim. Além do mais, os ucranianos souberam explorar muito bem a guerra, entre aspas, de guerrilha, ou seja, você usar forças menores contra um muito maior, muito mais forte, buscando a fraqueza do mais forte. Então, os ucranianos, olha, eu arrisco dizer, com tropas de forças especiais americanas juntos, porque para eles terem essa capacidade é impressionante. The new legal aid package marks the first time that the United States has agreed to directly deliver Stinger missiles to Ukraine. Algumas imagens têm rodado o mundo e uma delas diz respeito ao uso dos foguetes que derrubam aeronaves russas durante esse conflito, foguetes que partem das forças ucranianas. Em que medida a gente consegue hoje avaliar que em termos de tecnologia, avanço tecnológico nos equipamentos de guerra que estão sendo utilizados, embora muito menor, a Ucrânia eventualmente esteja mais preparada do que a Rússia nesse momento? Olha, eu diria que, né, esse míssil que você está falando, que é o míssil de ombro, o Stinger americano, é considerado o melhor do mundo. Ele é disparado por uma pessoa, é um míssil dispara e esqueça, ou seja, você aperta o gatilho, o míssil saiu e o soldado pode sair correndo, não precisa ficar mirando ainda no avião. Tá? Ele tem um alcance máximo de altura de 3 quilômetros, e dificilmente erra o alvo. A vantagem russa é que eles têm as baterias S-400, que são, né, estruturas já muito maiores, são montados em caminhões que tem uma central de comando e 4 baterias cada uma, prontas com 4 mísseis que atingem até 40 quilômetros de distância. Então, esse é um dos grandes motivos que a Força Aérea Ucraniana não se arriscou muito a atacar os russos. O grande problema para os russos é que o ambiente em que essa batalha está ocorrendo favorece justamente os mísseis de ombro. Já rodou a imagem de um helicóptero voando e sendo atingido por um míssil, né? O que um militar brasileiro que retornou recentemente, né, do período que ele esteve lá na Força Aérea Americana. Nesse ambiente de batalha, o helicóptero não poderia estar um pouco acima do nível das árvores,
para justamente confundir o míssil. E esse helicóptero estava o quê? Questão de 10, 15 metros acima disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse ambiente que está sendo travada essa batalha, esses mísseis de ombro dos Stingers americanos são excelentes para justamente isso. Então, não é incapacidade russa, é que o ambiente favorece o equipamento americano antiaéreo. Professor, já que você está falando aí em ataque aéreo, né, tem toda uma polêmica envolvendo a possibilidade da Polônia ceder alguns caças para as forças ucranianas. Os Estados Unidos são contra, a OTAN também, acham que pode ser uma sinalização de uma participação mais efetiva do bloco, né, no apoio à Ucrânia. Mas faria muita diferença para as forças ucranianas receberem esse reforço de caças poloneses? Olha, muita diferença não, até como eu disse, né, as baterias S-400 russas são excelentes, mas a possibilidade ucraniana de começar a infligir danos maiores às forças russas, principalmente aquela grande coluna de blindados que está estancada num grande congestionamento, aquilo para qualquer piloto é um alvo muito tentador, porque está tudo parado, não está em movimento. Então, a capacidade de causar danos aumentaria. Mas justamente esse é o receio, né, de muitos europeus, especialmente aí os norte-americanos, de que isso poderia levar o governo russo a realmente levar esse combate à Polônia. Aí, como membro da OTAN, os outros precisariam defender a Polônia. Só que o que a gente tem que ver é que o governo polonês é aquele que mais está disposto a correr esses riscos. E claramente tem dito, só quem viveu sob o jugo russo durante a Guerra Fria é que sabe que os ucranianos estão passando. Então, por isso, dessa postura mais assertiva que os poloneses têm tido durante essa guerra. Professor, o senhor mencionou essa coluna de tanques e soldados próximos a Kiev que não são abatidos pela Força Aérea Ucraniana, muito menos por aliados. Entre o míssil de ombro e a bomba atômica, o que a Rússia ainda poderia utilizar que não está utilizando, que naturalmente poderia acabar com essa guerra, mas também, ao mesmo tempo, acabaria com o território ucraniano? Bom, o que se está esperando é a artilharia pesada. Isso é tradicional do exército russo-soviético, já desde a Segunda Guerra Mundial, que foi o fogo de barragem muito grande, pesado, que eles sempre utilizaram para arrasar as linhas inimigas, as cidades inimigas. O maior exemplo recente disso, na verdade, dois exemplos disso. Primeiro foi em 2009, Grozny, capital da Chechnya, que é uma província do sul da Rússia, que de maioria muçulmana, que tentou se separar, e a Rússia literalmente cercou a capital, que tinha na época em torno de 200, 250 mil habitantes, anunciou: quem não apoia esse governo terrorista que saia da cidade. E eles não deixaram sair, bombardearam, arrasaram a cidade com artilharia pesada. Até hoje a gente não sabe quantos morreram nesse ataque. O segundo exemplo é Alepo, no norte da Síria, que era controlada pelos grupos até mesmo apoiados pelos americanos, e que com a saída das tropas americanas ordenadas pelo ex-presidente Trump, o governo russo, aproveitando para apoiar o presidente Assad, bombardeou de novo com artilharia muito pesada e mísseis a cidade de Alepo, que ficou arrasada. Então, o que se espera é muito provavelmente o uso dessa arma contra as grandes cidades se o governo ucraniano não se entregar, que eu acho que não vai se entregar. E aí o grande receio é que, se mesmo assim não se entregarem, ele usar uma arma atômica tática. Por quê? Há uma diferença entre a arma tática, que é usada em campo de batalha, e a estratégica, que é usada contra grandes cidades. Só para a gente ter uma ideia, as armas táticas hoje têm a potência do que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki.
As estratégicas, dependendo das mais poderosas, em torno de 20, 25 megatons, poderiam arrasar uma cidade de São Paulo inteira, tá? Então, como os russos têm uma vantagem numérica muito grande em termos de armas táticas, já há analistas que têm o receio dele usar, justamente com a percepção de que os ocidentais, os americanos principalmente, não vão reagir quanto a isso. Então, esperemos que não chegue a esse ponto. A gente poderia falar da Força Aérea Russa, né? A gente não tem muitos relatos nesse momento de grandes bombardeios por meio de caças, né? Uma ação mais incisiva de caças nesse momento na Ucrânia. Por que isso tem ocorrido na sua avaliação? Justamente porque eles sabem que os ucranianos têm Stingers, esses mísseis americanos, que já mostraram do que são capazes. A Força Aérea Russa usou de todo o seu poder na Síria, porque sabia que os opositores do Bashar al-Assad não tinham esse tipo de equipamento. Os americanos não deram com receio de que eles fossem desviados para algum grupo terrorista. Então essa é a gigantesca diferença. Como eles não conseguiram essa supremacia aérea de destruir não só a força aérea ucraniana, as baterias antiaéreas, e agora tem a presença, eles sabem, já viram o resultado de que esses mísseis, os Stingers estão lá, o receio deles voarem é muito grande. E aí, professor, a gente está falando dessa dificuldade de avançar por ar e por terra também os russos enfrentam algumas dificuldades, por exemplo, na cadeia logística e de suprimentos, né? Qual o tamanho desse problema de fazer o avanço por terra por dentro do território ucraniano? Bom, a famosa coluna de mais de 60 quilômetros, né, de extensão, os relatos estão sendo de que não é que eles estão esperando para se reorganizar e atacar Kiev. Na verdade, as forças ucranianas conseguiram atingir os primeiros veículos, isso já causou, né, uma parada, e aí eles foram atingindo diversos outros veículos, principalmente caminhões com combustível e munição, o que paralisou totalmente essa coluna. A Rússia tenta subjugar a capital por duas frentes, mas o avanço da artilharia pesada com tanques e infantaria parece mais lento do que o Kremlin esperava. E aí qual é o problema para os russos? Com o frio que está, os soldados têm que manter os seus veículos ligados para eles se aquecerem, porque senão eles congelam. Eles estão no meio do nada, no campo, com temperaturas baixíssimas, às vezes abaixo de zero, e para se aquecer tem que ligar, o que gera o quê? Uma maior demanda por logística de combustível que não chega, e isso virou uma bola de neve. Significa que eles não vão conseguir superar? Não, eles podem conseguir, mas já atrasou completamente o planejamento russo. E aí vai ser difícil sair só nessa coluna, conseguir tirar os veículos de lá vai ser muito difícil. Pode-se supor que uma situação como essa leve a Rússia a aumentar o seu contingente de armas e de soldados dentro do território ucraniano, o que do ponto de vista estratégico pode ser inclusive um risco, já que isso pode se tornar uma armadilha no momento que você não tem novas tropas mais à frente a entrar, caso essa batalha se estenda por muito tempo? Sim, esse é o grande problema, e principalmente porque a maior parte das tropas que ainda não foram empregadas são de recrutas, conscritos, como a gente tem aqui no Brasil. E o que significa isso? Não estão preparados para um conflito. Toda a mídia russa controlada está dizendo que estão ganhando e que isso aumentaria o número de baixas desses soldados conscritos enormemente. Para se ter uma ideia, a Ucrânia tem um tamanho um pouquinho maior que o estado de Minas Gerais, com 44 milhões de habitantes, que é o tamanho da população do estado de São Paulo. Já havia análises dizendo que para se tentar controlar um território desse tamanho, com essa população, seriam necessários entre 600 mil e 700 mil soldados, ou seja, quase o exército em standing arms, de prontidão existente. Isso significaria o quê? A Rússia iria ter que começar a convocar os mais de 2 milhões de reservistas que eles têm.
o impacto político interno seria gigantesco. Então, esse conflito é uma situação muito complicada para o governo russo conseguir resolver agora. Professor, todo esse contexto político e também o aspecto de defesa militar especificamente não demonstra de fato que essa é uma guerra muito mais do presidente Putin do que uma guerra que foi forjada dentro da sociedade russa? Sem dúvida alguma. Putin e o seu círculo mais íntimo de tomada de decisão, não só política, mas principalmente militar. O que talvez tenha acontecido é que, justamente por esse perfil de um governo autoritário, não passaram totalmente a realidade da Ucrânia, da capacidade ucraniana, das capacidades russas, justamente com medo, né, de perderem o cargo, serem presos, demitidos, e foram passando aquilo que ele queria, e ele, uma visão distorcida da realidade, tomou essa decisão, ele e esse círculo mais próximo, e que acabou colocando o país numa situação muito complicada. Então, quando essa realidade começando a chegar para o restante da população russa, vivendo uma crise econômica que está só começando, a popularidade dele pode cair fortemente. O que o senhor acha que pode acontecer nas próximas semanas? Já acha que os russos vão dobrar a aposta? Ou, entendendo todas essas dificuldades, a tendência é que comecem a negociar uma saída diplomática? Bom, primeiro que a gente tem que entender que os dois lados veem como um jogo de soma zero. O que é isso? Se o outro lado ganhar, eu perco. Ou seja, os russos olham para a situação hoje da Ucrânia e veem que se eles não controlarem, a Ucrânia definitivamente vai se tornar um país aliado do Ocidente, e o Ocidente ganha e eles perdem. O Ocidente agora vê, né, que se efetivamente a Rússia controlar a Ucrânia, a Rússia vai ganhar muito, vai colocar os outros países europeus ameaçados, e o Ocidente perde. Eles podem deixar isso acontecer? Não, nenhum dos dois lados. Aí a gente tem que então partir para o perfil psicológico de Vladimir Putin. Por quê? É um governo autoritário, não é um governo democrático em que as decisões do presidente ou primeiro-ministro são impostas. Há uma negociação sempre com o Congresso, o Parlamento, para autorizar o uso da força. Para entrar em guerra, países democráticos precisam da autorização do Congresso. Na Rússia, não. O Congresso lá é um puxadinho do Kremlin. O parlamento russo aprovou hoje pena de 15 anos de prisão para quem tratar a guerra como guerra ou invasão. Então, o perfil do presidente Putin não é daqueles de recuar e aceitar uma derrota. Então, qualquer coisa menor do que efetivamente subjugação ucraniana vai ser muito difícil ele aceitar. Eu posso errar novamente, ou seja, por que eu estou falando novamente? Porque eu não esperava que ele fosse usar a força. Eu estou um pouco mais tranquilo porque eu já li que nenhum analista político russo também esperava isso. Então estou um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que ele não tem esse perfil de aceitar uma perda, ainda mais por perfil dele como liderança. Então, como você bem colocou, para as próximas semanas, se não meses, eu vejo uma guerra empacada, que não vai chegar a uma conclusão. Então, para a gente entender, a gente tem que olhar para a Síria, um país que está em 11 anos em guerra civil, para a gente ter uma ideia do que pode vir pela frente. Professor Günther Hudzitz, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho para vocês.
Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios das redes sociais e do canal no YouTube Warleaks. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!